Olá, estudante! Tudo bem com você? Seja bem-vinda ao canal Português Online. Para quem chega agora, eu sou a professora Aline. Continuando o conteúdo sobre formação de palavras, hoje vamos estudar a formação de palavras por derivação. Na aula passada, vimos a formação de palavras por composição. Caso você não tenha visto, eu recomendo que depois você veja, beleza? Então, só para relembrar, a formação de palavras pode ocorrer por derivação e composição. Na derivação, a palavra a ser formada é criada a partir de um único radical. Já na composição, a formação ocorre com mais de um radical. Na formação de palavras por derivação, a nova palavra é formada a partir de uma palavra já existente, que é chamada de palavra primitiva. Então, a partir da palavra primitiva, são criadas novas palavras por derivação. Com isso, a derivação ocorre com o acréscimo de afixos ao radical da palavra primitiva. Por exemplo, a palavra mar é uma palavra primitiva, ou seja, é uma palavra que não foi criada a partir de outra palavra, mas é possível criar outras palavras por meio da palavra mar. Basta colocar os afixos, ou seja, basta colocar prefixo e sufixo. Veja, então a partir da palavra mar, podemos criar, por exemplo, a palavra marítimo, marujo, marinheiro. Perceba que as novas palavras formadas por derivação foram criadas com o acréscimo do sufixo ao radical da palavra. Portanto, marítimo, marujo e marinheiro são exemplos de formação de palavras por derivação. Foram derivadas da palavra primitiva mar. Beleza? A derivação pode ser prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parassintética, regressiva e imprópria. Vamos ver um pouco sobre cada uma dessas, ok? A derivação prefixal, como o próprio nome já indica, consiste no acréscimo de prefixo à palavra primitiva. O acréscimo do prefixo muda o significado da palavra primitiva. Por exemplo, a partir da palavra primitiva ler, é possível criar a palavra reler. A partir da palavra crer, podemos criar a palavra descrer. E a partir da palavra capaz, é possível criar a palavra incapaz. Então, as novas palavras foram criadas com a adição dos prefixos re, des e in à palavra primitiva. Perceba que a adição dos prefixos mudou o significado das palavras. A palavra reler tem um significado diferente da palavra ler. Descrer tem significado diferente de crer, assim como incapaz tem significado diferente da palavra capaz. Como vimos, a mudança ocorreu apenas com a adição do prefixo, ok? A derivação sufixal, também como o nome já sugere, consiste no acréscimo de sufixo à palavra primitiva. O acréscimo do sufixo pode mudar tanto o significado como a classe gramatical da palavra primitiva. Por exemplo, a partir da palavra feliz, posso criar a palavra felizmente. Veja que a nova palavra foi criada com o acréscimo do sufixo mente à palavra primitiva. Feliz, que a palavra primitiva é um adjetivo, e felizmente, que a nova palavra é um advérbio. Veja que o sufixo mudou a classe gramatical da palavra. A derivação sufixal pode ser nominal, para formar substantivos e adjetivos, por exemplo, papel, papelaria, triste, tristonho. A partir do substantivo papel, que é uma palavra primitiva, foi criado o substantivo papelaria, com o acréscimo do sufixo. A palavra tristonho é um adjetivo, que foi criado a partir do adjetivo triste, também com acréscimo do sufixo. A derivação sufixal também pode ser verbal, para formar verbos. Por exemplo, o verbo alfabetizar é formado a partir do substantivo alfabeto, pelo acréscimo do sufixo izar. A derivação
derivação sufixal ainda pode ser adverbial para formar advérbios. Por exemplo, o advérbio felizmente é formado a partir do substantivo feliz pelo acréscimo do sufixo mente, beleza? A derivação prefixal e sufixal resulta do acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo à palavra primitiva de forma independente, ou seja, mesmo tirando um dos afixos, a palavra não perde o sentido. Exemplo, infelizmente. Veja que o prefixo in e o sufixo mente foram acrescentados à palavra primitiva feliz, formando a palavra infelizmente. Se tirar o prefixo in, temos a palavra felizmente, e se tirar o sufixo mente, temos a palavra infeliz. Então são afixos independentes que não dependem um do outro para ter sentido, diferente da derivação parasintética, que resulta do acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo à palavra primitiva, porém de forma dependente, ou seja, nenhum dos afixos podem ser retirados. Caso contrário, a palavra perde o sentido. Exemplo, emudecer. Temos o prefixo e temos o sufixo ecer, que forma a palavra emudecer. Se eu tirar um dos afixos, a palavra criada perde o sentido. Se tirar o prefixo e, fica mudecer. E se tirar o sufixo ecer, fica emude. Então perde totalmente o sentido. Não tem como compreender. Na derivação parasintética, a palavra criada só funciona com os dois afixos. Se tirar um deles, perde o sentido. Diferente como vimos na derivação prefixal e sufixal, que mesmo tirando um dos afixos, ou seja, o prefixo ou o sufixo, a palavra continua com sentido, beleza? Na derivação regressiva, como o nome também sugere, ocorre quando a nova palavra é formada a partir da redução de morfemas da palavra primitiva. Exemplo, o substantivo dança vem do verbo dançar. Para formar a nova palavra, foi reduzido o morfema R. Uma dica para você descobrir se o substantivo deriva do verbo ou se o verbo deriva do substantivo é simples. Se o substantivo indica ação, é uma palavra derivada de um verbo. Se o nome indica algum objeto ou substância, indica que é palavra primitiva. Nesse caso, o verbo deriva do substantivo, ok? A palavra dança, por exemplo, indica ação. É uma derivação regressiva do verbo dançar. E por último, a derivação imprópria ocorre quando uma palavra muda de classe gramatical sem acréscimo ou mudanças em sua forma. Podemos dizer que a derivação imprópria ocorre quando usamos uma mesma palavra para diferentes contextos. O termo derivação imprópria está relacionado às alterações semânticas que a palavra assume em cada contexto, ou seja, uma mesma palavra pode apresentar significados diferentes dependendo do contexto em que está. Veja os exemplos. Exemplo 1. Pedro é mais alto que seu irmão. E exemplo 2. João fala muito alto. Veja que a palavra alto no exemplo 1 é um adjetivo que atribui características a Pedro. Já no exemplo 2, alto é um advérbio que modifica o sentido do verbo. Então temos uma palavra que muda de classe gramatical dependendo do contexto em que está. Veja que não houve acréscimo ou mudanças na forma da palavra alto, como aconteceu nos outros tipos de derivação. A mudança ocorreu somente na classe gramatical, o que resultou na mudança do significado da palavra, beleza? Então por hoje é isso, espero que você tenha compreendido a formação de palavras por derivação. Na próxima aula vamos ver outras formas de formação de palavras, como hibridismo, onomatopeia e abreviação. Espero por você. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. Deixe o seu like se você gostou da aula, deixe seu comentário, dúvidas e não se esqueça de compartilhar esta aula com seus colegas para ajudá-los também. E até mais, tchau!